E quanto tempo é necessário para estar operando o swing trade? No máximo 1 hora na semana, não mais do que isso. Você identificou aqui comigo, em poucos segundos, como identificar tendência de alta e tendência de baixa. Identificou isso? Só procurar o melhor ponto de compra e o melhor ponto de venda. E os melhores pontos de compra e os melhores pontos de venda é através desse movimento que eu vou repetir para você. Movimento de força, que é um movimento de impulsão, retração e impulsão, que toda hora aparece no gráfico, né? Quanto menor o tempo gráfico de 60 minutos, tempo gráfico de 240 minutos, tempo gráfico diário, quanto menor esse tempo gráfico, mais esse padrão aparece. Porém, quanto mais você diminui o tempo gráfico, mais errático se torna esse padrão de força. Por exemplo, se eu colocar aqui no tempo gráfico de 5 minutos, vai ver que também tem esses padrões de impulsão, retração e impulsão. Por exemplo, aqui, ó, padrão de impulsão, retração e impulsão. Porém, olha quantas vezes ele fez esse padrão de impulsão e retração. Olha quantas vezes aqui ele fez. Olha um outro movimento que ele fez aqui e não se cumpriu. Outro padrão que também não se cumpriu. Ou seja, quanto menor o tempo gráfico, mais errático se torna esse padrão. Então, como trabalhamos com rompimentos de preço, né? Se o preço está em tendência de alta, impulsão, retração e impulsão, ele rompeu esse último movimento, isso aqui indica uma força compradora. Então, a partir desse movimento aqui, você tem uma probabilidade de acerto muito maior, porque você trabalha com tempo gráfico maior, né? A partir do gráfico de 60 minutos. Vou voltar a repetir isso para você, que eu preciso que você fique com isso na sua cabeça. Por quê? Quando você abre o gráfico e vê que o ativo simplesmente subiu muito, você vai querer diminuir o tempo gráfico para verificar o menor ponto de compra ali no menor tempo gráfico, porque você quer comprar aquele ativo e não quer ficar de fora daquela operação, porque acha que está todo mundo ganhando dinheiro menos você. Porém, o que você precisa ter em mente é que você tem uma gama de ativos para estar operando. Mercado brasileiro, 400 ativos. Mercado americano, mais de 6.000 ativos. Tem pares de moedas, tem moedas digitais. Ou seja, tem muita opção em que você tem muita oportunidade. Então, se uma oportunidade passou, não tem problema. Deixa ela passar. Não vai me colocar no gráfico de 5 minutos para procurar um movimento de pullback. Vai fazer você perder dinheiro na bolsa. Swing trade, você tem que focar na modalidade. Foca nessa modalidade, foca nos tempos gráficos, foca em identificar quando comprar e quando vender esses ativos. E para você que está iniciando no mercado, eu sei que para identificar uma tendência pode ser difícil, pode ficar confuso com todos esses movimentos no gráfico, então tem uma ferramenta que vai facilitar na hora de operar, que é a média móvel. Você pode vir aqui, ó, em novo indicador, é um indicador de tendência, média móvel. Uma média móvel que eu gosto muito de trabalhar é a média móvel de 20 períodos. É uma média móvel que facilita e muito a operação. Vou deixar ela aqui um pouquinho mais grossa para você identificar muito mais facilidade essa média móvel. Vou colocar aqui em amarelo, vou colocar em uma espessura maior. Pronto, apareceu aqui no gráfico. Olha o quanto fácil ela mostra para você que está em tendência de alta ou tendência de baixa. Média móvel de 20 períodos, preço do ativo acima da média móvel de 20 períodos, que é essa média móvel aqui dourada, você vai identificar que está em tendência de alta, ou seja, vai procurar o melhor ponto de compra no preço do ativo. Média móvel em tendência de baixa, ou seja, média móvel caindo e o preço abaixo da média móvel, você vai identificar o melhor ponto de venda e ganhar dinheiro com a venda do ativo. E é assim que funciona. Agora, quando a média móvel está aqui, ó, por exemplo, média móvel entrelaçada ao gráfico, ou seja, o preço aqui é entrelaçado à média móvel, não é para você fazer nada. Fica de fora porque aquela região ali está mostrando uma zona de confusão. Nós não operamos de zona de confusão. Nós operamos facilidade. Nós operamos o que é mais fácil para ganhar dinheiro na bolsa para ter alta rentabilidade. E uma média móvel entrelaçada ao gráfico não deixa isso claro para você. Pelo contrário, deixa isso aí mais difícil. Então, muito mais fácil operar com uma média móvel, buscando a tendência do preço do ativo, e você consegue identificar o melhor preço ali para comprar e vender a ação.